Olá, tudo bem com vocês? Um excelente dia a cada um dos queridos irmãos. Sejam todos bem-vindos ao canal Yahushua Reina para Sempre. Esta é a sexta parte 6, com o tema Quem são os demônios da Bíblia? Trazendo a vocês um conhecimento, uma iluminação para as nossas consciências de quem foram esses demônios narrados em toda a Bíblia, o conjunto de livros. Quero já agradecer a todos os irmãos, os novos inscritos, os irmãos queridos que se inscreveram nesse canal. Sejam todos bem-vindos. Vocês serão e já estão bem-vindos nesse canal. Eu recebo vocês de todo o meu coração, de braços abertos. Fique à vontade para comentarem, para tirarem as suas dúvidas. Os comentários estão abertos. E vocês sentindo em seus corações, eu não peço muito inscrição aqui no canal Yahushua Reina para Sempre. Mas vocês sentindo em seu coração, fique à vontade para se inscrever. É de graça, é fácil, é só tocar na letrinha vermelha. E você passa a estar inscrito aqui no canal Yahushua Reina para Sempre. Este é o canal que passa o conhecimento dos livros chamados apócrifos, dos livros chamados Canon, que eles deram o nome à Septuaginta, os concílios que houve na Idade Média. Então nós temos esse conjunto de livros que muitas vezes muda 66 livros para a Igreja Católica, a Igreja Evangélica 66 livros, a Igreja Católica mais de 66 livros, mas sabendo que toda a história, tanto apócrifa e tanto canônica, a história são genuínas, a história são verdadeiras, porém chegaram em nossas mãos com várias adulterações, também chegaram com acréscimo. Quando eu falo no livro Codex, é cópia das cópias, que é uma interpretação mais profunda, mais coerente. Então, nós aqui estamos levando esse conhecimento aos irmãos, fazendo uso da história da Bíblia, somando juntos com as nossas verdades relativas. E os irmãos vão tirando suas próprias conclusões, vai acompanhando, vai lendo texto e contexto. Eu peço aos irmãos que não leiam somente um versículo, não leia somente 2 versículos, mas leia todos os versículos daquele capítulo, porque a cópia das cópias não existe capítulos nem versículos. É uma coisa errônea que eles fizeram. Estes números de capítulos e versículos, eles pensaram que iam ajudar bastante a leitura das pessoas, porém acabaram atrapalhando, porque traz uma divisão de versículos, capítulos, mas nós sabemos que a Codex, a cópia das cópias, não existe versículos nem capítulos, segue-se a história inteira, sem separação de capítulos e versículos, epígrafe, títulos como nós encontramos aqui na cópia de João Ferreira de Almeida, que muitas vezes as pessoas leem, e tem palavras também que acrescentadas. Tem muitas palavras, como nós estamos agora ensinando sobre quem são os demônios da Bíblia, nós estamos falando no invisível, imatéria, espírito. Nós estamos falando também, quando nós falamos espírito, nós falamos em nefesh, que é uma palavra grega, que é fôlego de vida. E esse nefesh tem graus elevados. Ele saiu do Criador, saiu do Espírito. Então, nós falamos em imatéria. Nós também estamos estudando um pouquinho a sabedoria, que é filosofia, que as pessoas acham que filosofia
algo maçônico, né? Mas a saber da filosofia no português do Brasil é sabedoria. Então nós vamos buscando sabedoria, entendendo um pouquinho e levando esse conhecimento a todos os queridos irmãos do canal Yahushua ainda para sempre. Eu sou Fernando Pereira Batista. Para os irmãos que estão chegando agora, falo com os queridos irmãos aqui de São Paulo. Eu me apresento porque muitos irmãos que chegam, né, eles querem conhecer mais o canal, conhecer mais a minha pessoa. Então, eu sou Fernando Pereira Batista, falo de São Paulo, aqui na grande capital de São Paulo. E estamos aqui com mais de 300 vídeos gravando através do celular. Em breve, com o tempo, nós vamos estar fazendo gravações ao vivo para nós fazer esse canal crescer espiritualmente. Tá bom, meus amados? E aqueles que vão desconcordar, fique à vontade também para questionar, para desconcordar. Isso é válido porque o Criador fez as nossas almas assim. Foi assim que Ele fez. Cada um de nós, cada um com cada pensamento. Por mais que o profeta Amós falou que ele profetizou que andarão dois juntos, se não falarem ou estiverem em acordo, falarem juntos, falarem as mesmas palavras, os mesmos pensamentos, não andarão dois juntos se não tiver egos iguais. Tem que ter ego iguais. O que é o ego? O ego é o diabolo no grego, ou latim, que fala assim, diabolos é latim, diabo, português Brasil. Diabo não se falava no Antigo Pacto, eles não sabiam essa palavra diabo, mas no Antigo Pacto era o ego dos homens, egos, né? O ter, o ser e o poder. Os irmãos estão entendendo? O ter, o ser e o poder. É o ego humano, é o ego adâmico, é o ego dos homens. Então, quando terminar esta série de vídeos, eu quero trazer um tema que eu quero ensinar aos irmãos, outro ensinamento aqui no canal Yahushua para sempre. Eu estou falando agora sobre quem são os demônios. Estamos terminando essa série e vamos entrar com outra série com o tema quem é o diabo da Bíblia. E nós vamos aprender quem é o diabo da Bíblia. Convido vocês a estarem participando desse ensinamento aqui no canal. Tem muitas revelações que nós vamos estar trazendo aos queridos irmãos aqui no canal. Tem muitos vídeos para nós estar aqui fazendo, ensinando, gravando, né? E levando esse conhecimento pleno aos queridos irmãos. A introdução, eu não quero demorar muito nessa introdução, porque a gente vai perdendo muito tempo no vídeo, porque fica muito longo o vídeo. Eu vou tentar me alongar aqui até meia hora, 30 minutos. Então, nós paramos falando sobre os espíritos dos Néfilins. Os Néfilins, eles geraram os Anaquins, os gigantes. De então, antes do dilúvio, eles geraram os Anaquins, os Néfilins. Quem é os Néfilins? Os Néfilins não é os anjos que caíram do céu, como o sistema religioso ensina. Nós não acreditamos que na imatéria existe pensamentos humanos, consciência humana. Na imatéria existe sim reprogramação. O que é, Fernando?
Relogramação. A palavra no português do Brasil mais fácil para os irmãos entender é um filme. É lembranças da alma humana. Então, quando eu terminar essa série que eu vou fazer, eu vou estar explicando aos irmãos também qual é o inferno verdadeiro da Bíblia. Vocês, dentro dessas palavras de filmes da vida, filmes da alma, a projeção, a imagem, nós vamos estar explicando qual é o verdadeiro inferno da Bíblia. Porque inferno, nas Escrituras, muitos ensinam, dentro do judaísmo, tem pensamentos diferentes, dentro do cristianismo, dentro do islamismo, e muitos ensinam, até aqueles que são chamados desigrejados, que saíram do sistema, muitos ensinam que o inferno é um lugar físico que é sepultura. Outros ensinam que a palavra inferno é um lugar espiritual. Então nós vamos estar aqui mostrando aos irmãos o verdadeiro inferno da Bíblia. Vamos estar lendo a Bíblia, vamos buscar um pouquinho nos apócrifos, vamos entender o que é inferno. Então essa é outra série. Tem muitos vídeos, tem muitas revelações que está chegando aqui no canal Yahushua reina para sempre. Eu parei falando sobre quem são os demônios. Eu expliquei que os Néfilis, eles tentaram mudar essa palavra Néfilis para caídos, para mostrar que houve uma rebelião num lugar imaterial. E um anjo se rebeliou, caiu, foi para o lugar físico, que é o paraíso, a terra, e lá enganou, entrou e se encarnou na serpente, no animal físico, enganou Eva e falou na boca da serpente física. Assim muitos entendem. Outros dizem que ali foi o próprio diabo, o ser espiritual, que falou na boca daquela serpente física, enganou Eva e levou Eva ao conhecimento do mal. E vários ensinamentos, vários dogmas, mas só que nós estamos, na essência, estamos sendo coerentes com os irmãos, respeitando cada opinião, que eles tentaram mudar, porque a Bíblia que nós temos é uma Bíblia judaica, hebreia, é uma Bíblia dos Yahudins, é uma Bíblia escrita por mãos judaicas. Quando nós vemos tudo que nós aprendemos hoje dentro do cristianismo há quase mais de 2000 anos, com Constantino, com Martinho Lutero, com João Calvino, a gente vê acréscimos e adulterações, como eu estou ensinando agora, da palavra endemoniado, de muitas coisas que nós aprendemos aqui na Bíblia, que está adulterada, que está acrescentada, como o anjo que se rebelou, o Lúcifer, que enganou, que entrou no Éden. Então, nós temos uma Bíblia judaica, e a Bíblia judaica, a história diz que o ego, para eles, que era o diabo. Para eles, os demônios, os daimons, eram os espíritos dos gigantes. A Bíblia não diz que Adão e Eva criou um espírito que se chamou Satanás. A Bíblia não diz que eles geraram um filho. Não diz isso. A Bíblia não diz, a escritura judaica não diz que houve uma rebelião no céu. A Bíblia não diz que Satanás, um ser espiritual, instigava, entrava, possuía a mente, a consciência das pessoas. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz
que Jesus, Yahushua, Jesus, ele colocava as mãos sobre as pessoas que estavam enfermas e que eles confundiram enfermidade com curas físicas. Eles fizeram uma salada e colocaram uma coisa só. Quem estava doente e quem estava com problema espiritual era a mesma coisa. Foi os concílios, foi o cristianismo que acrescentou isso, dizendo que enfermidade e doenças, que enfermidade era doenças espirituais, para tirarem uma ação que existiu lá antes do dilúvio, que os Néfilis, que eles colocaram, que eram os descendentes piedosos de Sete, os filhos de Sete, que eram os filhos de Deus, que eram os nascidos da terra, que eles inventaram, que eram os caídos Néfilis, mas a Codex original diz que os Néfilis, eles eram aqueles que derrubavam as coisas, eram os derrubadores, eles eram as 72 criações que Deus criou, com conhecimento do bem e do mal. Criou tanto a matéria e tanto o espiritual. Gênesis capítulo 10, Deus criou 72 nações, confundiu eles, espalharam ele por toda a terra. Uns foi servir a deuses de madeira, de pedra, foram desobedecer pela liberdade de escolha. Outros, Deus falou, vocês vai ser uma só nação que vai servir o bem, que vai me obedecer, vai obedecer a minha lei, que foi Israel. Então nós, aqui no canal, estamos mostrando que, eu já ensinei na primeira parte, que os demônios existiram sim. Primeiro, eles existiram sim. Segundo, eles continuam com a sua existência. Porque o espírito é dos deuses, como nós falamos, Elohims é deuses, é como uma espécie, literalmente falando, simbolicamente falando, os Elohims é uma espécie de netos de Deus, literalmente falando, para que os irmãos entendam quando nós falamos aqui Elohims. São deuses que eles agem para o bem ou eles agem para o mal, através da legalidade, da liberdade, da dualidade dos homens. Está claro para vocês? Quando o homem pratica o mal, quando o homem pratica uma idolatria, quando o homem pratica um ocultismo, quando o homem tem práticas do mal, que aprofunda-se no mal, com seu ego, com seu desejo, com seu ser, com poder e ter, ser e poder, ele pratica o mal. Aquele espírito dos Elohims, o espírito dos Elohims, eles estão nos lugares celestiais. Quando o apóstolo Paulo diz, Efésios capítulo 6, eu quero ir lá rapidinho, porque muitos ficam falando, ele está falando, mas ele não mostra na Bíblia. Mas como eu sou gentil, eu vou mostrar aqui para os queridos irmãos, mas eu não tenho esse costume de ficar mostrando versículo isolado, mostrando, porque eu não gosto. Isso é o meu jeito, eu não gosto, porque eu não quero ficar se passando por aquelas pessoas que ficam mostrando na Bíblia, né? Como fosse os Bíblia, né? Mostra na Bíblia. Se não tiver na Bíblia, aí fica aquela confusão, né? Briga religiosa. Quem sabe mais, quem sabe menos. Eu sou doutor, você não é. Se não tiver na Bíblia, eu não acredito. Então, essas coisas, nós temos que tomar muito cuidado. Depois nós vamos voltar aqui para o livro de Lucas, capítulo 11.
Depois que nós lermos Efésios 6, os irmãos podem estar preparando, capítulo 11 de Lucas. Lucas, que segundo historiadores falam que ele era um médico e que para ele foi contada a história de Yahushua de Nazaré. Alguém que viu, ouviu e esteve próximo de Jesus no seu ministério aqui na terra, contou para ele. Ele não andou com Jesus, ele não viu Jesus, ele não viu o próprio Deus materializado, mas aqueles que contou a história para eles foram íntimos de Jesus de Nazaré antes da sua morte e ressurreição. Então, Efésios capítulo 6, como estava falando aqui, que esses Elohims, os lugares no português Brasil, o lugar aqui no português Brasil não está correto, porque é uma tradução João Ferreira de Almeida, porque nós aqui no canal Yahushua Reina para Sempre temos um pouquinho do entendimento da física quântica, né? Física quântica. Nós temos um pouquinho da metafísica, do mundo metafísico. Então não tem lugar no lugar. Não existe lugar no lugar imaterial. Quando nós falamos imaterial, falamos em atemporal. Atemporal é invisível. Não existe tempo, espaço e matéria. Os irmãos estão entendendo? Mas quando a Bíblia sempre fala lugar, esse lugar é dentro da matéria. Você está entendendo essa revelação? Vocês que não conseguem entender isso. Quando a Bíblia fala em lugar de espíritos, fala em matéria, fala em físico, fala em corpo, fala em matéria. Por isso, lugar. E quando o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, capítulo 6, nós já vamos voltar para Lucas, ele diz, olha só como isso é muito interessante. O apóstolo Paulo, ele sabe, ele é um doutor da lei, ele sabe que os lugares que ele fala aqui é dentro de cada um de nós, que somos a matéria. Somos, ele diz, somos a casa, a morada do Espírito de Deus. Olha só como isso é lindo. Se nós somos a morada, se nós somos os lugares celestiais, o apóstolo Paulo está corretíssimo, corretíssimo. Então vamos lá. Diz assim, no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do teu poder. Capítulo 6, versículo de número 10 em diante. No demais, irmãos, meus, fortalecei-vos no Senhor na força do seu poder, revestir de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Eu vou estar falando isso depois em outra série, quem é o diabo da Bíblia. Porque nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hortes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Então, ele está falando para o homem se preparar. Ele está falando aqui para a matéria se preparar, porque ele viu os soldados romanos, aí ele vai pegar, por exemplo, a armadura, ele vai pegar a armadura, o calçado, ele vai pegar o espírito, que é a palavra. Então ele vai trazer um exemplo de armadura para dentro do corpo material. Ele pega a armadura, ele viu a armadura de guerras dos soldados romanos, como a espada, o escudo, o capacete, o calçado. Aí ele vai fazer uma comparação com o espiritual. Então ele está dizendo que dentro ele vai pegar aquilo que é material e vai trazer para dentro do ser humano, dos homens, dos seus irmãos, dos hebreus,
escrevendo aos Éfesos, dizendo, olha, preparai-vos, porque nós não temos que lutar contra a carne. Aí está falando sangue, que é vida, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais das maldades nos lugares celestiais. E aí tem várias interpretações, em segundo já, que eles interpretam isso aqui como um filme de Hollywood. O apóstolo Paulo está dizendo. Sabe aqueles filmes de Hollywood? Né? Vamos colocar aí a série do Netflix, o Lucifer, né? E outra série, outros filmes que já passaram há muito tempo atrás, que faz aquelas guerras aqui em cima, né? Aí tem aquela guerra, aí vem aquele homem de branco, cabeludo, branco, Askenazi, de olho verde, barbudo, com roupas brancas, as novelas que já passaram nas redes de televisão aberta, né? Filmes de novela, os 10 Mandamentos, e vai lá, a Terra Prometida, aquele negócio todo, final do mundo, filme final do mundo. Aí faz aquela guerra espiritual, aquela batalha espiritual, né? De Deus contra o anjo caído, de Deus contra o diabo, de Deus contra Satanás. E aí eles fazem uma interpretação errônea. Esses abençoados tinham que trabalhar lá dentro de Hollywood, na calçada da fama. E eles interpretam e trazem isso como uma verdade absoluta. Uma verdade absoluta. Que existe uma batalha de Deus contra os demônios. De Deus contra o mal. Do bem contra o mal. A terça parte dos anjos, os demônios caídos, como eu já falei, que eram os derrubadores. E o apóstolo Paulo, ele não está falando de lugares, falando assim, que as pessoas entendem que é onde está o sol, a lua, as estrelas, o invisível, o azul. Não. Ele não está falando de 7 céus, né? Porque tem uns irmãos aí que falam que tem 7 céus, né? Porque o livro apócrifo diz que existe o primeiro céu, o segundo céu, o terceiro céu. Aí eu, não, mano, você não leu que o apóstolo Paulo disse que existe o primeiro céu, que ele foi arrebatado, foi levado ao primeiro, ao terceiro céu, e ouviu coisas maravilhosíssimas, e eles não conseguem entender o texto e contexto que o apóstolo Paulo falou, porque eles admiram o apóstolo Paulo, seguem o apóstolo Paulo como tira Jesus da história, Salvador, e coloca o apóstolo Paulo e segue o apóstolo Paulo com esses ensinamentos paulinos, errados, equivocados. Então, quando o apóstolo Shaul, que é o apóstolo Paulo em português Brasil, ele fala em príncipes, ele fala em trevas, ele fala do século que eles estavam vivendo, escrevendo aos Efésios. E quando ele fala nas potestades, ele está falando dentro dos homens. Ele escreve o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, dizendo que essas batalhas não seriam dadas fora do homem, mas seria dentro do homem, dentro da cabeça, dentro dos sentimentos. Aqui é batalha de consciência, é a batalha da dualidade, do cérebro dicotomizado, do bem e do mal, da dualidade, da liberdade, porque dentro de nós está o bem e está o mal. É isto que Codex disse. Nos lugares atemporal. Porque lugar é dentro de nós, é matéria, nós somos matéria. Mas atemporal é aqui dentro, é aqui que há batalhas. O apóstolo Paulo está dizendo da batalha de dentro, do cérebro, da consciência. E aí vocês perguntam, não, Fernando, isso é uma grande heresia, você está interpretando, você está forçando
a interpretação. Isso não é verdade, Fernando. Não existe batalha dentro do homem. O mal veio de fora. O mal estava fora. Adão estava... O mal estava fora de Adão, fora de Eva. Mas quem disse isso a vocês? Não. A Bíblia diz que a serpente, todos os animais que Deus criou, que Deus fez, Deus criou a serpente que era mais astuta, mais inteligente, mais sábia, de que todas as criações que Deus criara. Todas as criações. A mesma era mais inteligente. Por quê? Porque a mesma trouxe o conhecimento para Eva. Deu o conhecimento para Eva na sua consciência, depois da inocência. E a mesma estava no meio do jardim. Olha que coisa interessante. Metáfora, meio do jardim, significa meio do cérebro. O apóstolo Paulo sabia disso. No meio do cérebro dicotomizado estava quem? A serpente que Deus criara. Estava quem? O próprio Criador, para dar um entendimento. E aí vem uns abençoados dizendo que existia 3 árvores. A árvore do bem, a árvore do mal, a árvore do bem, a árvore do mal e a árvore da vida. Aí outros abençoados vêm, existia 2 árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Mas nunca existiu 2 árvores na metáfora. Ali é metáfora. Era uma consciência que lá dentro dessa consciência estava o masculino e o feminino. Era uma serpente. Era uma árvore. Então, quando nós vemos esses ensinamentos, isso aqui é sabedoria. Também não existiu pecado. Pecado não existiu. Nós aqui no canal Yahushua não ensinamos que Adão e Eva pecou. Ah, Fernando, então você está contra toda a Bíblia. Porque a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, os profetas, o próprio Yahushua disse que o pecado, eu falo em pecado, mas vocês não sabem nem o que é a palavra pecado. A palavra pecado no original é erro na consciência. Conhecer o mal, erro na consciência, erro na consciência, não na inocência, erro na consciência para fazer o que é bem e para fazer o que é mal na matéria. Então, eles não pecaram, Deus quis que eles conhecessem o mal, através da liberdade que Deus deu a eles. Deus fez a sua criação assim, fez a criação dele bem e fez a criação dele mal. Ele quis assim. Como ele é, por isso que ele expulsa. A palavra expulsar não é que Deus pegou Adão daquele lugar físico, não se entende. Que ali era só literal, que tinha frutos, que ali tinha uma árvore física, né? Logicamente, se eles existiram como homem, como nós, então eles estavam em um lugar físico sim, mas foi usado metáforas para mostrar como que foi a criação. Moisés escreveu em metáforas. Então, não é que Deus pegou eles lá daquele lugar que eles estavam, que eles dizem que era celestial, e jogou fora, expulsou eles, sai daqui. Não. É que Deus deu a sentença dentro da consciência deles. A própria serpente do jardim do Éden era o Criador. Era o próprio Deus, a serpente do jardim do Éden. O jardim era a consciência de Adão e de Eva. Deus estava no meio do jardim, no meio do cérebro dicotomizado. Eles eram um. Porém, quando eles conhecem a dualidade do bem e do mal, é separado, é rachado no meio. É rachado no meio. Agora é 2 egos. Agora é 2
egos humanos é dois diabolos. Você está entendendo, amado? Essa é a revelação do canal Yahushua reina para sempre. Por isso estamos ensinando aqui quem são os demônios da Bíblia. O apóstolo Paulo está dizendo que o lugar celestial é dentro dos homens, dentro dos crentes da escola de Éfeso, que lá dentro deles, dentro de nós, estava o bem e o mal. Está a árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal. Não é lugares aqui. Preste atenção, abençoado. Lugar celestial não se faz espada. Lugar celestial não tem ferreiros. Lugar celestial não tem aquelas guerras humanas. Guerras humanas é aqui na terra. É canhão, é arma de fogo, é coisas materiais. É aqui, amado. Lá em cima não tem. Lá é atemporal. Agora a guerra é aqui dentro, que o apóstolo Paulo está dizendo. Lugares é aqui, dentro do cérebro, dentro das nossas consciências. Aqui está a guerra do bem e do mal. Sexta e dextra, direita e esquerda. O lado humano e o lado espiritual. Por isso o apóstolo Paulo foi bem claro dizer que há uma batalha constante do espírito contra a carne, do espírito contra o diabo, do diabo contra o espírito. Você está entendendo, amado? Esquece essa babaquice, desculpe aqui, essa palhaçada, esse erro, esse negócio de entender que o lugar celestial aqui é uma batalha, aqui é uma guerra. Não existe guerra em lugar temporal. Eu falo lugar para você entender, que é quando nós olhamos para o sol, para a lua, para as estrelas, para a água que se forma nas nuvens. Esse lugar que a gente vê fisicamente é atemporal. Mas o lugar celestial é nós. Assim como o Criador é, eu também sou. Você também é. Quantas vezes você já falou contigo mesmo? Quantas vezes você já lutou contra você mesmo? Quantas vezes você já teve que lutar contra o seu ego? Quantas vezes aí dentro de você, o próprio Yahushua disse, Marcos 7, os irmãos podem estar lendo, todo o mal está dentro do lugar celestial. E todo o bem está dentro do lugar celestial, que é nós, que é cérebro. Dentro de nós está a dualidade, amado. Dentro de nós está a liberdade, amado. Então vocês já entenderam que o apóstolo Paulo não está falando de lugar temporal. Ele está falando do atemporal, que é nós, que é o templo do Espírito de Deus. As batalhas, as potestades, o príncipe da maldade, o príncipe das trevas. Aonde ele está, o príncipe das trevas? Aonde ele está? Aqui dentro. Aqui. O príncipe deste mundo que ele estava falando estava dentro deles. Quem é o príncipe deste mundo? Quem é o príncipe deste mundo? Ele está falando da dualidade do bem e do mal. Do bem e do mal. Ele está falando o príncipe, o primeiro homem, o primeiro que foi feito, o primeiro Adão. A natureza humana, terrena, adâmica, está aqui dentro, é nós. Ou você não está entendendo ainda? Não é um ser espiritual que instigava a carne do homem, que entrava na vida do homem, que falava no ouvido do homem aqui, ó, saía de não sei de onde, que eles acham que não são, saía esse ser espiritual. Eles dizem que criava, o homem criava o ser espiritual. Não, eles dizem que o ser espiritual instigava, falava com o homem, para o homem, olha, vai lá, Davi,
Vai lá, Davi. Tá vendo aquela mulher lá, bonita, né? Olha a aparência dela, Davi. Olha só o que eles ensinam. É o diabo espiritual, o ser espiritual, né? Olha lá, Davi. Vai lá, Davi. Olha que mulher bonita. Vai lá, Davi. Olha. Aí o ser espiritual instigou a mente de Davi. E Davi foi para traição e foi fazer sexo com Betseba. Porque o ser espiritual instigou a carne dele, falou dentro dele, falou com a consciência dele. Então, que negócio é esse? Que você tem um ser espiritual, que é um chacota do Criador, que está recebendo ordem do Criador, é um fantoche dele. Aí o Criador está mandando, que ele diz que Deus permite, que ele autoriza. E aí o ser espiritual chega onde tem o Espírito de Deus, que é o lugar celestial, que é o corpo do ser humano, que tem o Espírito do homem, que também tem o Espírito do Criador. Aí chega lá e é uma confusão, meu amado. Não dá. É a mesma coisa. Um ditado que diz, quando eu estava no sistema, me contaram, que o carro estava passando, o rapaz estava namorando para casar direitinho, antes de fazer sexo, antes do casamento. E estava passando ali, e andando para ir para o shopping, para o Burger King, né, para comer um lanche com a namorada, estava namorando bonitinho na igreja. Faltavam poucos dias para casar. E esse rapaz estava na carne. Você sabe como é que é o ser humano, né? Os desejos sexuais. Ele não estava nem na carne mais, estava só no cabelo. E o rapaz contou para mim isso, que ele estava no desejo de sexo. Era homem e mulher, feminino e masculino. E ali eles passando, terminando já, contando esse que aconteceu. Um exemplo disso que eu estou falando. Quem são os demônios da Bíblia? Vamos já voltar para o capítulo 11 de Lucas. E ele, dentro do carro ali, que era Uber, passou na frente de um hotel. Na frente do hotel. E falou, meu amor, vamos descer. Parou o motorista, vamos descer, vamos. Desceu. Pagou a hospedagem, pagou o aluguel, pagou ali aquele diária, né? Desculpa aqui. E se satisfez prazeres com a sua namorada. Fez sexo. Fez sexo com a sua namorada. Matou o desejo. E quando foi no culto à noite, ele chega na igreja. Eu estou dando um exemplo aqui para vocês do que é um ser espiritual. O que é um ser espiritual? Eu estou falando que era um espírito gigante. Não existia um ser rebeliado, um ser que usa o homem, que fala com o homem, que entra na vida do homem, que destrói o homem. E aí, ele chega no culto à noite, todo desanimado, triste, cabisbaixo. Não quis ficar isolado lá atrás, mas ela, a consciência, o arrependimento. E aí terminou o culto litúrgico e ele chegou para o seu pastor e disse: pastor, eu cometi o pecado. Fiz sexo com minha namorada antes do casamento. E o pastor disse: mas como assim, meu filho? E ele disse: é porque eu estava passando de carro e eu vi escrito hotel. Aí, de lá de dentro daquele prédio, em cima daquele prédio, veio aquele negócio, que era aquele negócio como uma fumaça, e saiu de lá. Veio em direção ao carro que nós estávamos e passou pelo vidro do carro. Aquele espírito maligno, aquele demônio, ele passou pelo espelho, saiu e falou aqui no meu ouvido, jogou uma seta na minha consciência, na minha vida, e falou:
entra lá no hotel, faz sexo com a sua namorada. Ele falou comigo, pastor. O pastor, por mais que era religioso, entendido das escrituras, olhou para ele, balançou a cabeça, deu risada, falou: meu filho, não foi isso que você está falando, não, isso foi a sua carne mesmo, foi o seu diabão mesmo, meu filho, foi você mesmo que quis. Então não adianta vir para cá, pelas plataformas digitais, inventar um ser espiritual, como o sistema inventou, a Idade Média inventou um monstro de rabo, de chifre, de garfo, o Poseidon. Vamos entrar daqui a pouco, falando do Gadareno. Não adianta inventar estas coisas que em reais isso não existe. A mesma coisa, eu li esse capítulo 6 para vocês terem entendimento. É a mesma coisa quando eu morava no norte, minha tia Celestina, um abraço, um beijo pra minha tia, ela sempre falava para mim: ninguém leva ninguém para mau caminho. Ninguém chega e leva você para o mau caminho. Ninguém chega e diz assim: ó, vamos ali fumar uma droga e você culpar essa pessoa. Há indicações, as tentações, sim, elas existem. As pessoas chegam: vamos lá matar, vamos roubar, vamos fazer um assalto no banco. Mas você vai, meu amado, minha amada irmã, vamos se prostituir. Você vai porque você quer, pela sua liberdade de escolha. Não é um ser que chega e diz que está usando aquela pessoa lá: olha, vamos roubar, vamos matar, vamos fazer sexo. Não é um ser espiritual. Não é um espírito que eles dizem que existem, que existe, que existiu. É a sua liberdade, é a guerra lá dentro. É lá dentro que está o bem e o mal, no lugar celestial. E lá dentro você vai decidir, no jardim do Éden. Consciência. E minha tia sempre fala: você vai porque você quis, meu filho. Você foi porque você quis. Você foi roubar o banco porque te chamaram? Você foi porque você quis. Mas se você quisesse rejeitar, você tinha rejeitado o quê? O mal. O que é o mal? Quando Deus deu a liberdade para Adão e Eva, Deus deu a liberdade do mal e do bem. Do bem e do mal. Isso é dualidade. Então, cuidado com esses ensinamentos que há uma pombagira. Uma pombagira. Uma pombagira. Eu falo jaira, mas é gira em português Brasil. Quando os exorcismos, vamos entrar em Gadareno, vamos começar a falar coisas aqui impressionantes. Quem são os demônios da Bíblia? Quando o homem ou a mulher trai, os exorcistas invocam o mal dentro do lugar celestial, que é o cérebro, que é o homem e a mulher, que é a criação de Deus, onde está a liberdade. A liberdade não está aqui na matéria, essa aqui, ó, que não tem espírito, nesse lugar aqui, ó, que tem pedra. A liberdade está dentro do homem, a dualidade está aqui dentro, meu amado. Então, quando o exorcista invoca a dualidade, a liberdade está lá dentro do bem e do mal, o exorcista invoca aquele mal que a pessoa já tem, a dualidade está ali dentro do lugar celestial. E aí, quando o homem trai a mulher, ou a mulher trai o homem na sua carne, no seu ego, no seu desejo, eles dizem que é a pombagira, que é uma cultura africana de um deus, de um ídolo que não é nada no mundo. Porém, quando o homem faz aquela imagem em adoração a demônios, como eu já ensinei, é outra coisa. Então, a pombagira é a culpada. É o bode expiatório, é o espírito, é Satanás espiritual, o ser espiritual, o diabo, é um bode expiatório.
traiu, foi o diabo que entrou lá e falou. Foi o diabo que fez a sua mulher pular o muro do vizinho, a pombagira, porque ela pintou a boca, colocou brinco, usou calça. Eles ensinam isso. A pombagira entrou na vida conjugal de vocês. Quando o homem briga, sai na porrada, né? Aí tá lá o Flamengo, falando aqui São Paulo, meu São Paulo, tá aqui São Paulo e Palmeiras, ou Corinthians e Palmeiras, falando assim que a rivalidade é maior. Tá lá Gaviões e Mancha Verde. Tá pancadaria. Madeira pra cá, madeira pra lá. E o Exu Caveira tá lá dentro do templo. É só lá que ele se manifesta. Mas lá onde está a briga, ele não está. Não está onde está Flamengo e Vasco. A briga não está lá, está lá dentro. É o exorcismo, vamos entrar agora, mostrando a hipnose, que não é e nunca foi demônios, porque Jesus de Nazaré, Yahushua, Jesus, nunca expulsou demônio como hipnose. A Bíblia não mostra isso. Então, nós temos que tomar cuidado com este ser inventado na mente humana, esse Deus criado na mente humana, que é um ser espiritual, um título que é Satanás, que é um título, que é um adjetivo, que é adversário, que é obstáculo, e diabo, que é mesmo a carne dos homens. O diabo é o ego do homem. Os irmãos que ensinam, que eles, lógico que eles erram, porque 100% eles falam que é a carne. Mas 50% eles estão corretos. Os irmãos que ensinam em graça, que realmente o diabo é a carne. Vamos estar falando nessa série, vamos entrar com o título de Lucas capítulo 4, mostrando a tentação de Jesus no deserto. Porque muitos só leem o capítulo 4, mas não conseguem ler a continuidade que eles colocaram no capítulo. Que quando Jesus chega lá, eles pegam a carne, os homens pegam Jesus, querem jogar ele de uma pedra para baixo no deserto. E se ele venceu lá no deserto, o ser espiritual que eles ensinam. Então, você aprendeu, meu amado? Ficou bonitinho para você? Esquece o temporal. Está vendo essa chuva abençoada que está caindo aqui? Isso aqui é atemporal. Ela chega aqui na Terra como física, água física, mas ela se transforma no metafísico lá, né? As nuvens criam as águas, mas só que nesses lugares que nós vemos não tem guerra, batalha espiritual. Não tem Satanás nem diabo. Não tem nem bem nem mal lá. Não está o bem e o mal. O bem e o mal não está aqui fora de nós. O bem e o mal está aqui dentro de nós. O bem e o mal está aqui dentro. Ou você acha que você só é bem? Você só é bonzinho? Porque os que ensinam aí que Deus é só bem, né? Que ele acha que ele é bonzinho. Né? Eu sou bonzinho. Eu sou religioso. Eu sou santo. Né? Mas você, meu amado, deixa alguma coisa acontecer com você. Deixa o seu patrão não pagar você no dia certo. Deixa acontecer uma traição. Deixa acontecer alguma coisa com a sua vida. Deixa o seu carro bater. Ou alguém bater no seu carro para ver. Deixa, né? Deixa eu vou parando por aqui. Mas vamos lá em Lucas. Você já entendeu. Lucas capítulo de número 11. Nós paramos lá. Quem são os demônios da Bíblia? 54 minutos. Nós vamos falando. É o Lucas capítulo 11. Mateus, vamos lá para Lucas capítulo 11. Eu falei que nós vamos voltar para lá, para nós dar continuidade. Que diz assim. Já termina agora, já vamos entrar já dando continuidade a esse texto e contexto.
E diz assim no capítulo de número 11, que é o mesmo capítulo 12 lá que nós estávamos lendo, que é a mesma passagem, mas com um entendimento diferente que contaram para Lucas, mas eu vou aqui para frente para nós já ter um entendimento. Capítulo 11, versículo de número 24. Lucas capítulo 11, versículo 24, eu já volto com a sexta parte, dando continuidade a essa leitura, e vamos cair lá na história do Gadareno. Diz assim: quando o Espírito, aqui é Espírito, quando o Espírito, eles colocaram aqui com E minúsculo, para entender que é o Espírito do homem, mas no Codex aqui é Elohim. Quando o Espírito do imundo tem saído do homem, anda por lugares secos. Olha aí, lugares secos. Secos. Aqui não é que ele sai do homem, né? E fica aqui, fica lá no deserto, naquela terra seca, né? Que o mundo se entende isso. É a interpretação, né? Essas interpretações complicadas. Mas o Codex diz que lugares secos é aonde o homem não tem temor. É o homem que não tem o temor, que não respeita o Criador, que não acredita no Criador, que são chamados de ateus, aqueles que não respeitam Deus, que deixa a carne dominar, que o mal domina. Esses são os lugares áridos, que é secos, que eles colocaram aqui, mas o Codex diz que é lugar que Deus não está. Você está entendendo, amado? Lugar que Deus não está. E eles colocaram secos para ter um entendimento melhor, mas outras passagens, a NVI, outras traduções, diz áridos. Vamos lá. Anda por lugares buscando o repouso. A palavra buscando o que materializar, Codex. E não achando, diz, tornarei para matéria, para minha casa. Entende isso, meu amado? E chegando, acha o varrida. Chegando, acha o varrida, adornada. A matéria está limpa, temendo, crendo, a palavra crendo, acreditando, temendo ao Criador. Versículo 26. Então vai e leva consigo outros 7 Elohims piores do que ele. Entrando, habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Então, o que eles ensinam? Como já essa passagem aqui é a mesma de Mateus 12, que nós estávamos lendo na parte 5, que tem o Beelzebul, e eles falam que Jesus está expulsando os demônios e curando através do Beelzebul, que é o príncipe que era o deus mosca, o príncipe do deus mosca. Era uma pedra, como eu já falei, que eles fizeram um buraco, as moscas entravam e saíam. E eles desenharam esse Beelzebul através do incentivo dos espíritos dos gigantes outrora. Toda idolatria, meu amado, que houve no passado, tinha uma influência dos espíritos que existiam, dos gigantes que existiam, dos Elohims. Então, eles faziam os seus deuses, e isso influenciava eles a chamarem aquelas estátuas, aquelas pedras de demônio, aqueles ídolos de demônios. Por isso que muitas vezes a Bíblia apresenta ídolos como demônio. Então nós vê que uns abençoados ensinam que um demônio não pode ser mudo e surdo. Por quê? Eles dizem, não, demônios, aqui não é demônios. Como que existe um demônio mudo e surdo? Aqui era o próprio homem que era mudo e surdo, mas só que aqui é tradução errada.
A tradução Codex diz que era um homem que levava uma doença visual, que levava uma doença de surdez, era surdo e tinha demônios. É isso que o Codex diz, era surdo e tinha demônio. Porém, a tradução de João Ferreira de Almeida diz que era um demônio o qual era mudo. Então, aqui, meu irmão, a gente já vê a maldade. Porque espírito não tem surdez. Surdez está ligado ao homem, à humanidade, à carne humana, à matéria. Eu voltarei. Não saia daí. Esta é a quinta parte. Quem são os demônios da Bíblia? Paz e graça e um ótimo domingo a todos.